Você não pode sair do protocolo. Você tem que usar máscaras, você tem que se distanciar das pessoas, e quando você tiver oportunidade, você tem que colocar um álcool nas suas mãos. E nunca, nunca mesmo, preste bem atenção, levar os seus dedos aos olhos, ao nariz ou à boca ou ao ouvido. E manter suas mãos sempre lavadas, limpas. Assim nós teremos condições de superar esta praga chamada Covid-19. Mas hoje nós queremos conversar sobre uma presença gloriosa de Jesus em nossas vidas, que de certa maneira nos abençoa grandemente. Eu estou com a palavra de Deus em minhas mãos e ela tem um recado para você nesta manhã. E o recado está em capítulo 5 do livro de Marcos, ou então em Mateus capítulo 8, 28 a 33 e Lucas 8, 26 a 34. E o capítulo 5 de Marcos fala justamente do milagre que Jesus operou na vida de um jovem que era possesso. Você sabia que às vezes está vivendo em nós e nós não sabemos que somos morada de presença maligna e que vem através da mediunidade por causa da desobediência dos nossos pais em viverem nas trevas? Então essa presença maligna vai passando de uma geração para outra. Tudo porque o seu chakra, nós temos diversos chakras no nosso organismo, está aberto e por estar aberto, então, essas entidades espirituais entram no nosso corpo e se mantêm escondidos. São como fortalezas. E essas fortalezas, elas trazem dificuldades e problemas para a nossa vida no aqui e agora. Porque não é você que decide, mas são eles que têm o controle da sua vida. Eu quero dizer para você, se você, nessa manhã, meditar comigo na palavra de Deus, eu tenho certeza que Jesus Cristo, o grande avatar, ele não é avatar, ele é o Filho de Deus, ele é a segunda pessoa da Trindade, e ele veio para nos salvar, nos libertar do poder das trevas, e nos libertar do poder de Satanás, e de principado, potestade, domínio, força das trevas, espíritos familiares e demônios. E tudo através da mediunidade. Esse texto de Marcos fala de um gadareno. É gadareno ou gerazeno, de Gerasa, ou de Gadara. E ali estava um jovem possesso, e não podia prender ele, porque ele rebentava os grilhões, podia ser de ferro, ele rebentava. E vivia nu em um cemitério, se ferindo, se machucando e clamando dia e noite. Jesus teve a oportunidade de ir ali naquele lugar. E quando ele estava ali, aquele jovem gadareno, cheio de demônios, de presença maligna, veio correndo, se prostrou diante do Senhor Jesus Cristo e o adorou. Está aqui no texto. E o que aconteceu? Ele fez um pedido: não nos mande para fora deste lugar. Parece que a região do planeta é dividida em setores, é dividida em regiões, e há uma luta constante espiritual pelas entidades espirituais. É como nós vemos hoje. O Brasil está dividido em facções criminosas, PCC, PC, tantas facções, e cada uma tem o seu território. Assim também são
os territórios espirituais. Uma entidade não pode passar para outra. E ali estava. Quando Jesus ordenou que aquela presença maligna saísse daquele jovem, e ele resistiu, Jesus então perguntou qual é o seu nome. E ele disse, Legião, porque somos muito. Quando se fala de legião, está se falando do exército romano. E o exército romano era composto de legiões. E cada legião do exército romano era composta de 6.000 soldados. Agora imagine você, meu amigo, uma pessoa que tem 6.000 demônios dentro de si. É realmente uma desgraça, uma miséria. Um demônio já perturba e leva as pessoas, às vezes, à depressão, leva as pessoas, às vezes, ao suicídio, leva as pessoas à prostituição, leva as pessoas à idolatria, a fanatismo religioso. Agora imagina 6.000 demônios. E Jesus então deu ordem para que aqueles demônios saíssem daquele jovem. Mas os demônios rogaram, pediram que Jesus permitisse que eles entrassem numa manada de porcos que estava sendo cuidado pelos porqueiros. E eram cerca de 2.000 porcos, e Jesus permitiu. Aí você vai dizer assim, quanto é que vale a vida de um ser humano? A palavra de Deus diz que o mundo inteiro não vale a sua vida. O mundo inteiro, com dólares, com ouro, com pedras preciosas, com todo a sua valorização, não vale uma alma humana. E Jesus então permitiu que aqueles demônios fossem para os porcos. E quando aqueles demônios entraram nos porcos, foi um arrazoado terrível. E aqueles demônios se precipitaram no mar e todos se afogaram. Eu já vi um demônio sair de uma pessoa e entrar num cachorro. E o cachorro ganiu, ficou todo estressado no chão e veio a óbito. Morreu por causa daquela presença maligna naquele cão. Tinha saído de uma pessoa e entrou no cachorro. Meu prezado, se você tem mediunidade, essa mediunidade passou para você por herança das pessoas que invocaram as trevas, invocaram aquele espírito que chirriam entre os dentes, e a palavra de Deus diz lá que nós não podemos consultar as trevas, nós não podemos consultar os demônios. As pessoas que consultavam lá eram apedrejadas no Velho Testamento. E a ordem é que nós não devemos nos envolver com práticas de feitiçaria, de bruxaria e de mediunidade. Nós precisamos do senhorio de Cristo na nossa vida, porque é o senhorio de Cristo que nos torna novas criaturas. E nova criatura significa que você vai ter o seu eu, seu ego restaurado. Lembre-se daquilo que está lá no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua esposa, serão ambos uma só carne. Então, 1 vezes 1 é igual a 1. Ou seja, você também tem que deixar essas práticas de bruxaria, de feitiçaria, de mediunidade, de permitir que outros seres espirituais usem o seu corpo para você fazer parte dessa legião de mentirosos. Porque a palavra de Deus diz que o diabo é mentiroso e pai da mentira, e quem usa da mentira é mentiroso também. E se você usa da mentira, você é filho do diabo, que é mentiroso desde o início. Então, uma maneira de você se livrar da mediunidade é permitir
a cobertura do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na sua vida. Aconteceu comigo. Jesus entrou na minha vida e a minha mãe, que tinha prática de ser usada por entidades espirituais, ela era médium, no dia que eu aceitei Jesus, ela não recebeu mais nenhuma presença daqueles espíritos que tomavam o seu corpo, de maneira que ela não sabia o que fazia. Era uma médium inconsciente. E houve um dia em que ela ligou para mim e disse: filho, eu não quero mais viver nas trevas e ser tomada e não saber o que é que eu fiz. Ela não queria viver mais um minuto inconsciente. E ela disse: estou com as minhas mãos levantadas. Eu quero receber Jesus Cristo. E eu orei pela minha mãe. E a minha mãe recebeu Jesus Cristo, e aquela presença daquela mediunidade, daquelas entidades que entravam no seu corpo, e eram diversas entidades, que meu pai gostava de estar conversando com elas, abandonaram, foram deletadas da minha mãe. E eu tive a oportunidade e a alegria de batizá-la na mesma igreja em que eu fui batizado, Igreja Batista de Acari, lá no Rio de Janeiro. Meu prezado, Jesus foi a Gadara com um propósito: libertar um jovem que tinha 6.000 demônios. A minha palavra nesta manhã é para que Deus lhe dê uma consciência de que você não deve viver inconsequentemente, que você deve assumir a sua responsabilidade como pessoa, como indivíduo. Você não deve ser orientado pelas trevas, nem por entidades mentirosas. Você deve ser ensinado e ser ensinável a andar nos caminhos do Senhor, a fazer a vontade do seu Criador e Redentor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que depois que aqueles demônios deixaram o jovem de Gadara, e a notícia correu por aquela região, e todos que vieram ficaram impressionados. Ali estava aquele jovem que estava nu, todo ferido, todo machucado, agora sentado, barbeado, com o cabelo penteado, vestido, conversando. E as pessoas diziam: nem parece ele. Sim, nem parecia ele, porque a transformação não é só espiritual, a transformação também é física. E quando Jesus, depois de ensinar naquela região, de falar bastante, disse que precisava voltar às suas atividades, entrar no barco e ir para Tiberíades, aquele jovem disse: Senhor, deixa eu ir contigo. Olha, quando Jesus estabelece a sua vivência na nossa vida, quando o seu sangue nos purifica e fecha os nossos chakras de entidade maligna, nós sentimos no coração de estarmos querendo estar mais próximo de Jesus. Mas Jesus é o Emanuel, é o Deus conosco, Ele estará sempre conosco e sempre estará nos oferecendo a sua cobertura, a sua graça, a sua misericórdia. E quando aquele jovem: Senhor, deixa eu ir contigo, Jesus disse para ele: não, agora Deus tem um novo propósito para a sua vida. Vá para junto dos seus familiares, para junto daquelas pessoas que lhe conheceram quando você era possesso, e diga como Deus foi misericordioso para com você. Como Deus foi misericordioso para com você, libertando-o, trazendo à existência realmente aquela personalidade que reflete a imagem e semelhança daquele que o criou, o nosso Criador e Redentor Jesus Cristo. E ele, começando naquela cidade, ia anunciando as boas novas de salvação.
O Evangelho são boas novas, e as boas novas começam com o meu testemunho dizendo como Deus foi misericordioso na minha vida, como Deus tem sido misericordioso na vida dos meus filhos, dos seus cônjuges, como Deus tem sido misericordioso na vida dos meus netos e dos seus cônjuges, como Deus tem e vai ser misericordioso na vida dos meus bisnetos, na vida dos meus descendentes em 1000 gerações, como ele prometeu e está revelado na palavra de Deus. O que nós precisamos é ter Jesus vivendo em nós e nos libertando do poder das trevas, de espíritos enganadores, e permitir que ele traga para dentro de nós um alvo, um objetivo, um propósito de vida. O meu propósito de vida, quando Jesus entrou na minha existência, foi de me tornar um pregador do Evangelho, anunciar as boas novas de salvação. Antes mesmo de ser batizado, e eu fui batizado no dia 22 de setembro de 1965, antes de ser batizado, eu já era um anunciador das boas novas de salvação e ganhei muitas pessoas para Jesus Cristo. E depois de batizado, continuei a minha obra. Deixei o Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, onde eu era um funcionário público federal da Marinha do Brasil. Fui para o Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, lá na Tijuca, fazer o meu curso de bacharel em teologia, que terminei em 1970, e depois fui como missionário para a Transamazônica para anunciar as boas novas de salvação. Esse foi o meu propósito. E no meio desse propósito, Deus me deu um presente maravilhoso, a minha esposa, Ana Lúcia, e nós nos casamos no dia 28 de dezembro de 1968, e ela foi comigo lá para o seminário, e moramos 2 anos ali, e depois daqueles 2 anos fomos para o campo missionário. Quando Deus nos liberta, quando Deus faz com que a nossa personalidade não seja uma personalidade dispersiva, mas Ele consegue aglutinar a nossa personalidade, Ele nos dá propósito, Ele nos dá uma missão, Ele nos leva a nós dedicarmos a nossa vida ao nosso Deus na propagação das boas novas de salvação. Jesus Cristo está disponível, Ele é o Emanuel. Ele ainda liberta-nos do poder das trevas. Ele nos liberta de principado, potestade, domínio, força das trevas, espíritos familiares e demônios. E Ele fecha os nossos chakras e estabelece o senhorio dele na nossa vida. E nós começamos então a experimentar o poder e a graça do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo em novidade de vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Está lá em 2 Coríntios 5,17. Seja uma nova criatura. Não interessa essa cobertura maligna que esteja sobre você. No nome do Senhor Jesus Cristo, ela é deletada. E a partir desse delatamento, Jesus se torna Senhor e Salvador da sua vida. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Está lá, em Atos capítulo 16, 30, 31. Quando aquele carcereiro lá de Filipe disse para Paulo e Silas: varões, o que é necessário fazer para ser salvo, para ser liberto? Basta crer no Senhor Jesus Cristo. Basta permitir que Jesus Cristo entre na sua vida. E entrando na sua vida, Ele vai entrar na sua família e vai mudar completamente a sua história e a história da sua família.
Que Deus nos abençoe. Podemos orar? Ótimo, vamos orar. Meu Deus, meu Pai, meu Senhor, abençoe a Tua palavra e abençoe os nossos ouvintes. Se esse nosso ouvinte quiser experimentar o poder e a graça do Senhor Jesus Cristo, que ele venha, Senhor, falar estas simples palavras. Senhor Jesus, nesse dia, nessa hora, eu te peço perdão pelos meus pecados e abra a porta do meu coração para que entres na minha vida e me livre de toda ou qualquer importunação espiritual das trevas, de mediunidade, que tenha vindo, Senhor, como herança dos meus antepassados. A partir de hoje, o senhorio de Cristo Jesus é estabelecido na minha vida e na minha descendência. É a minha oração, Senhor, no nome e na autoridade de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que realmente isso aconteça. E olha, isso vai acontecer. Deixe seu pedido de oração e depois entre em contato comigo. Eu quero ouvir o seu testemunho de como Deus operou maravilhas, prodígios, como a graça dele se estabeleceu na sua vida e na vida da sua família. É a nossa oração, é o nosso desejo, é o propósito do Criador e do Redentor de nossas vidas, Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.